Olá, gente boa! Mais um programa da nossa série Grandes Temas da Sociedade, parceria da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. E mais uma vez vamos falar de direito do consumidor. Hoje, com foco na questão de quem precisa viajar, distrair, o turista. Doutora Luciana Teniense é especialista no assunto. Já tem bons anos que a gente conversa a respeito, hein, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo. Umas 2 décadas, no mínimo, né? Só para não assustar. Uma das primeiras vezes que veio aqui estava grávida. Agora a filha já está se tornando futura advogada. Isso mesmo. Vai começar aí a faculdade aí em fevereiro, se Deus quiser. Para a alegria do vovô Aristóteles Ateniense, que foi grande advogado e trabalhou na Itatiaia nos anos 50. Isso do mesmo. século passado. Marina está indo aí para a 3ª geração de Que advogados. benção. Doutora, existe essa expressão, direito do turista? E ao longo do tempo o direito vai se aperfeiçoando e novas demandas vão surgindo na sociedade. Então, quer dizer, o direito do turismo nada mais é do que um ramo do direito do consumidor. Porque o turista, ele é consumidor. Então seria, né? É o direito do consumidor com ênfase no turismo. As pessoas podem achar assim, direito do turismo, a pessoa está passeando. Isso é de uma gravidade, doutora, porque a pessoa junta o dinheirinho dela, isso considerando a maioria esmagadora das pessoas, junta o dinheirinho com todo o sacrifício para relaxar e passar raiva. Isso mesmo, quer dizer, você tem uma expectativa, não é só viajar, a pessoa almeja é descansar, usufruir suas merecidas férias. E aí ela é surpreendida com o quê? Com o descaso por parte da empresa. Então, por isso que ela busca os seus direitos. E o que acontece, né, o Eduardo? Ela não quer entrar na justiça, não. Ela quer resolver ou no balcão de atendimento ou no canal de comunicação da empresa. Ela quer resolver por quê? Ela quer viajar. Eu tenho uma sensação de que, dependendo da demanda, e aí se inclui, por exemplo, as telefonias móveis, as empresas de aviação, que elas já contam com episódios de maus tratos e com o fato da pessoa ir à justiça para pegar uma banca de advogados que já tem especialidade e fazer um acordo. Muitas vezes eles deixam de ter maior zelo, sabendo que se der zebra lá na frente faz um acordo e está tudo bem, e apostando no erro. Caso, por exemplo, de uma telefonia móvel, bota 10 centavos a mais na conta de 6 milhões de pessoas. Se só 600 reclamarem, é um lucro danado. Véio. Infelizmente, eu tenho que concordar com você, porque o que acontece? Vamos pegar um avião, uma aeronave. Uma aeronave, todos reclamam na sala de embarque, mas para propor ação, para buscar os seus direitos, põe aí 10, 15% no máximo. A sua opção enquanto advogada, quando for consultada por um cliente ou provável cliente, é no sentido que a pessoa faça. É verdade essa história? Um mau acordo, às vezes, é muito melhor do que uma bela demanda? Eu acredito que a gente tem que resolver da melhor maneira possível antes de propor a ação. Não estimulo ninguém a ajuizar a ação. O que eu vejo na prática é que a pessoa ela ajuiza pelo descaso da empresa, quando ela já tentou os canais de atendimento, quando ela já ligou, ficou 2 horas no telefone aguardando o contato, e aquela ligação, né, eletrônica, nada se resolve. É o descaso que motiva a pessoa a procurar os seus direitos. Aí, neste caso, ela quer dano moral e dano material. Antes dessa prosa começar, nós contamos o caso aqui, que envolve, inclusive, um profissional para quem eu estou mandando um abraço, que é o Rodrigo Scorali, que estou com saudade dele, era amigo da mãe dele também. Ele e outros colegas que aqui estão estacionam um carro no estacionamento do Bina Shop, eu já dou logo o nome, porque é para poder ajudar, e o carro é arrombado e leva R$85 mil em equipamentos. Aí eles entram na justiça e 5 anos depois já ganharam em todas as instâncias, mas não conseguem ver o dinheiro, porque diz que não acha nada em nome do sócio. É dureza, hein? Isso aí é frustrante, né? Porque você vai exercer a sua cidadania, você confiou naquele estacionamento, não só para estacionar, mas é estacionar com segurança. E aí ele depara com o quê? Ganhou, mas não levou. Não deixa de ser uma frustração para esse consumidor. Existe isso com certa frequência? O estacionamento é uma realidade, mas ele não tem capital para poder indenizar? Tem isso? Infelizmente acontece, mas isso não isenta a responsabilidade dos sócios, né? Aí cabe ao advogado dessa pessoa pedir, aí, eu não sei o caso concreto, Sim. Mas assim, é pedir a desconsideração da personalidade jurídica para ir para o patrimônio dos sócios. Vou voltar para a nossa prosa. Eu contrato o hotel, contrato a passagem de avião, começando. Nós fomos para o Catar agora, chegamos lá, nossa mala não chegou, ficamos 24 horas com a roupa suja no corpo.
a mim, pelo menos, não mandaram nenhum desculpa. Eu não entrei na justiça porque eu estava lá ocupado com outras coisas. Quando eu voltei, eu falei, vou mexer com isso não. Mas é esse negócio de não vou mexer com isso que elas contam, né? Lógico, porque aí você esquece, a sua raiva diminui, Eduardo. E é isso que aguarda. Então, neste momento, vamos dar um caso típico do seu, né? Você vai ter direito ao quê? Neste caso, você tem que fazer uma reclamação. Vamos pensar o caso específico. Extravio de bagagem. Chegou no aeroporto, deparou com a mala extraviada, você vai ter que pedir uma declaração da companhia aérea, chamado RIB ou PIR. E é essa declaração que comprova que o serviço foi defeituoso, que não foi conforme contratado. Ainda que eles falam que vão te entregar em tantas horas, não, tem que pegar a declaração na hora. Independente, você tem que ter essa declaração. Teve essa declaração, você teve que comprar uma blusa ou um produto de higiene pessoal e, neste caso, você pegue a nota fiscal. A nota fiscal do que você comprou para sobreviver aquelas 24 horas. O interessante, neste caso, é enviar para a companhia aérea para que a companhia aérea restitua esse valor. Ótimo, você vai ficar satisfeito. Mas aí o que acontece? A companhia aérea não responde, não dá satisfação ao consumidor, aí você busca justiça, porque aí você vai querer não só aquele valor, que provavelmente foi pequeno, Sim. mas danos morais, pelo descaso, pela falta de informação. Isso era uma época de férias, né, em que as pessoas viajam muito, a companhia vende passagem e depois não dá conta de fazer os voos. Adia um voo, atrasa uma conexão que dana a vida da pessoa. Também cabe processo. Sim, principalmente quando não informou previamente. Você chegou no aeroporto e deparou que seu voo foi cancelado. Aí o que está acontecendo muito, Eduardo? A empresa ela tem que reacomodá-lo no próximo voo da empresa ou de empresa terceirizada. Mas na prática, o seu voo foi cancelado 9 horas da manhã, te colocam às 16 horas. Você vai ficar aí tantas horas no aeroporto enquanto você está vendo outros voos de outras empresas decolando para o mesmo destino contratado. Aí, neste caso, a empresa está indo contra a resolução 400 da própria agência reguladora, que é a ANAC. Nessa mesma viagem do Catar aconteceu de novo, mas não é a primeira vez que eu viajo que acontece isso. Marcam um voo saindo de São Paulo, X horas, para chegar em Heathrow, que é aquele aeroporto daquele tamanho em Londres, 8 da manhã. E o seu voo para Doha, no Catar, 9h30. Então você tem 1h30. Só que eu chego no terminal 5 e vou pegar o avião para Doha no terminal 4. Eu tenho que andar de trem, de ônibus, andar a pé 1 hora para chegar. É um negócio maluco. É maluco e aquela empresa que contratou, que marcou esses trajetos, sabia que é impossível. A gente não tem que falar nem só do aeroporto de Londres. Vamos pegar aqui Guarulhos e vamos pensar aqui em Lisboa. Lisboa, às vezes coloca aqueles voos de conexão, você desembarca em Lisboa e você não consegue pegar o voo de Roma, porque são terminais diferentes. Então, neste caso, perdeu. É culpa do consumidor? Não. É culpa da empresa em que sabia a previsibilidade, o tempo e não remarcou de forma adequada. Doutora, bom, vencida a etapa da viagem, chegamos ao hotel. Certa vez eu fui com a família para Punta Cana, me hospedaram no hotel em que eu fiquei 3 dias num quarto que não tinha sol. Eu fui para a praia, que eu já não gosto muito, mas a família queria. Punta Cana, né? E não tinha sol no quarto. Tinha de sobra pernilongo e um cheiro de mofo. No primeiro dia eu falei com o meu portunhol, o cara me ignorou. No segundo dia ele me ignorou. Ele conversava em russo com todo mundo, mas disse que não me compreendia. Eu falei os palavrões dele e mudou de apartamento. Olha, doutora, é isso também, né? Ainda que não tenha sido prometido uma estadia X para mim, o desconforto de um turista também deve ser considerado. Não tenha dúvida. Vamos pegar a questão do hotel. Higiene. Mofo, barata, é inconcebível, independente da categoria do hotel. Né? Eu fiquei numa pousada em Arraial da Ajuda, limpo. Eu fiquei em Punta... É limpo. Eu não estou falando, vamos dar um exemplo aqui de Arraial, que tem, não tinha um carpete, não tinha um ar-condicionado. Aí depende da categoria que você comprou. Mas higiene é básico. Turismo ecológico, ele não vai reclamar que não está no centro da cidade, né? Mas é básico, né? Quer dizer, o ecológico, uma cobra é até previsível, mas barata é sujeira.
Sujeira e não pode admitir. Ô, doutora, vamos... Mas antes disso tudo tem agência de viagem. E aí o sujeito vai e compra no site, compra na internet, compra não sei o quê. O perigo mora aí. O perigo mora porque eles falam que eles são mero intermediários. É como fosse um corretor de seguros. Ele fala, eu só estou intermediando hotéis, companhias aéreas, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ora, lógico que tem, é o Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade solidária, integrou a cadeia de fornecedores, então responde sim. Tem um desses sites aí poderosos que eu só não cito não agora porque eu esqueci. Eles não ficam mandando negócio para mim, eu bloqueei lá. Eles me venderam um Réveillon, eu queria ir por... Depois disso já fui 2 vezes, fiquei bem. Mas na primeira vez que eu fui, eu queria ficar ali na região de Copacabana para ver os fogos. Uma filha, minha caçula, queria muito ir. Por sorte, a mãe dela, que tem menos paciência que nós dois, não topou. Fomos só nós dois. E eles prometeram um quarto de frente para os fogos. Na verdade, o nosso quarto ficava na parte dos fundos do hotel. Tinha uma janelinha que a gente tinha que botar um banquinho para subir e lá você via o último navio que estava lá no meio do mar. Como essa filha minha é a mais bem-humorada das duas, e juntamos nós dois, nós no café da manhã arrumamos amizade com o coronel, arrumamos um lugar, nós vimos fogos lá na areia, foi maravilhoso. Se a minha mulher me matava até hoje. Ô, doutora, eu entro lá e a pessoa me promete um hotel com janela de frente para o mar, e me entrega a janela lá atrás. É fim da picada também. É o fim da picada porque gerou uma expectativa. A oferta vincula o contrato. Se no momento em que falou, assegurou que era na frente da praia, ou que era, tem que cumprir. Vamos dar um exemplo? Café da manhã. Põe aquele café da manhã. Aquilo ali é meramente ilustrativo. Então você tem que explicar. Ou então um quarto, põe aquele quarto enorme. Fala qual que é a categoria, porque às vezes a gente chega no hotel que nem nossa mala a gente consegue entrar no quarto, quanto mais no exterior, né? Nós estamos no turismo formal, com agente de viagem, mas aqui na rádio, todo santo dia na Itatiaia tem casos de quem aluga. Ou alugou recentemente, por exemplo, um Réveillon, uma casa, uma chácara para passar o Réveillon com mais 19 amigos, 20 pessoas. Aos 49 do segundo tempo, infelizmente eu não vou poder fornecer, porque alugou para 3 pessoas. Quem vai passear tem que se programar para não passar muita raiva. Os golpes estão aí, são muitos, hein, doutora? Muito, quanto mais na internet, porque o que acontece? Às vezes está falando da casa e a casa nem existe, Eduardo. Já tive casos da casa não existe, então a pessoa ela tem que ter a maldade ou então a formalidade de buscar o quê? Algo que comprove que aquela pessoa que está oferecendo é realmente proprietária daquela casa ou tem poderes para negociar aquela casa, porque às vezes se resume a uma foto meramente ilustrativa num local inexistente. Doutora, esses golpes eles se multiplicam, sobretudo depois do advento da internet, é porque as pessoas têm a sensação que não vão ser punidas com rigor. O direito de turismo estaria integrante dessa história muito comum de se tratar como de menor poder ofensivo, e aí, dali a pessoa não vai para o xadrez? Infelizmente, né? Infelizmente, e não vamos falar nem de xadrez, vamos falar assim da questão da raiva, do descaso. Hoje os danos morais, quer dizer, aquela desilusão, hoje às vezes coloca um valor tão irrisório para a condenação que não faz nem cosquinha no bolso do empresário. Então, se fosse um valor elevado, provavelmente, xadrez eu não falo tanto, mas pelo menos um valor elevado, talvez teria maior atenção, porque o dano moral que tem o consumidor, ele tem dupla finalidade, punir e ressarcir. Ressarcir o turista, mas uma forma de punição. Senão, o que acontece? Desculpa eu te interromper. Vira o quê? Um estímulo, um valor pequeno em que a justiça impõe aquela lesão, aquele consumidor, é tão pequeno que ele fala... Vale a pena pagar uma multa, vale a pena entregar uma cesta básica, você ganha 5 milhões e gasta 500 pagando a multa. Ô, doutora, falando em danos morais, repercutiu muito. A Juliana Neme, que é influencer, foi proibida de embarcar em um voo do Catar porque era gorda demais. Não cabe só na cadeira, não. O que a legislação prevê a respeito disso? Então, a gente tem que ver, cada caso é um caso. Como que essa menina foi?
E ela foi e voltou, ela não voltou na mesma companhia? Como que era? A gente tem que estipular. E agora tem uma informação, como foi a contratação desse serviço. Então, não pode o consumidor ser surpreendido. Num primeiro momento, eu acho um absurdo, né? Até de forma jocosa que essa menina foi tratada no exterior. Não podemos admitir isso. E eu gostaria até de aprofundar, saber maiores detalhes sobre esse caso, porque eu também vi na mídia de forma superficial, porque há uma responsabilidade da empresa e a gente tem que ver qual foi a informação dada a essa consumidora que permitiu ela viajar e não voltar. Esses juizados especiais de rápida resolução funcionam? Funciona, eu gosto muito, mas o que acontece na prática, como advogada militante há mais de 20 anos nesse tema? No momento da pandemia, as condenações de danos morais diminuíram muito. Até entendo, porque com a pandemia houve um abalo econômico para as empresas aéreas, mas as empresas aproveitaram e te falo claramente, Eduardo, no ano passado, o descaso com as empresas, isso aumentou mais de 200% em relação ao passageiro, não só o passageiro, mas o turista em geral. A propósito, tem gente passando raiva até hoje por conta de viagens não realizadas da pandemia, indenização não realizada, não devolvida? Toda hora. O que acontece? As pessoas que compraram a passagem no final de 2019 ou até começo de março de 2020, a empresa tinha 12 meses para restituir da data do voo cancelado. Muitas empresas não restituíram. Então, muitas empresas não restituíram e se restituíram sem a devida correção monetária. Então, esses consumidores já estão cansados de mandar e-mail, ligar para essas empresas aéreas. Então, a falta de resposta é que motiva entrar com uma ação. Existem casos em que agentes de viagem, quem sabe até companhias aéreas de menor porte, alegaram com a pandemia dificuldades financeiras para não quitar seus compromissos com os consumidores? Sim, e teve leis específicas para ajudá-las. A 14.034, a 14.046 de agência de viagem. Sempre a favor deles. O lobby é intenso, né, Eduardo? Infelizmente, nós consumidores, nós submetemos a esse prazo. E o absurdo foi o quê? Submetemos a esse prazo estipulado e eles não pagaram. Muitas, não vou te falar, assim, teve uma parcela das empresas aéreas que não estão cumprindo esse prazo corretamente. Eu não vou dizer, monopólio é uma palavra muito forte. Essa concentração em Gol, Latam e Azul, pode-se dizer que são 3 empresas. Isso é prejudicial para o consumidor ou de repente, como são 3 e elas disputam ferozmente, acaba que é bom em vez de ter 20? Olha, a concorrência é sempre muito bom, porque hoje, você imagina uma viagem para o Nordeste, 2.500, 3.000, um absurdo. Quer dizer, como assim? Porque é a querosene, é outra coisa. Mas a concorrência é muito boa. E o mais importante, que eu fico assim indignada, eu confesso para você, é que agora as empresas aéreas estão falando assim, está tendo uma judicialização. Sim. Ué, o que é isso? Lá nos Estados Unidos tem a judicialização? Por que não tem? Porque as condenações são maiores. É muito fácil elas colocarem na postura de vítimas e não resolver. Isso parece muito com a história da judicialização da saúde. O secretário municipal não toma providência, o secretário estadual não põe, o convênio, o plano de saúde não toma, a pessoa precisa de operar um pai ou uma mãe, não consegue, vai à justiça, vai fazer o quê? Então, vamos ver os canais de atendimento às empresas aéreas, é um absurdo. Quem de vocês, dos ouvintes, você e eu, a gente liga, fica no mínimo uma hora esperando atender naquele telefone? Eu não, que eu não tenho saúde para isso. Aqui eu peço a caçula, liga lá e resolve isso para mim. Doutora, para a gente não ficar aqui com a imagem que somos mal-humorados, que somos pessimistas, nós estamos caminhando para o final da nossa prosa, então vamos falar de algo que eu imagino ser palpável e que é animador. Vale a pena brigar, porque seja na justiça comum, seja nesse juizado especial, seja no PROCON, os tempos são outros de 30 anos atrás e o consumidor leva o que tem direito na maioria das vezes. Vale a pena buscar o seu direito à cidadania. Vale a pena a você buscar o que é de direito. Não é que você supõe. Se existe uma lei que te protege, você
tem que buscá-la, ampará-la no seu direito. Então, vamos ver, busque as empresas aéreas. Eu não estou estimulando aqui entrar na justiça. Busque as empresas aéreas, busque os PROCONs, busque formalizar naquela plataforma chamada consumidor.gov.br. Agora, também uma opção é a justiça, seja a especial ou a comum, que é o fórum. E essa atitude minha, regressando ao Catar, peguei um mal-estar danado na garganta, tudo. Eu fui cuidar de mim uma semana, de não ter brigado. Ela, ainda que possa ser mais cômoda para mim, ela não é tão cidadã quanto quem briga, porque quanto mais gente brigar, mais cuidado eles terão. Isso é que acontece. Você sempre vai lembrar de que você não brigou. Então, essa sensação é ruim. Eu vejo assim, Luciana, eu não estou preocupada quanto eu vou ganhar, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar porque não poderia me tratar dessa forma. Doutora, vale a pena atuar nessa área, comprar briga todo dia, toda hora, processo, porque a sua atuação é mais ou menos que nem a minha. O médico fala assim, Eduardo, você não pode se deixar contaminar pela doença, pela notícia que você está tratando. Eu falo, tá bom, doutor, mais um anestesista no Rio, abusando de mulheres, gravando estupro contra mulheres que estavam no momento mais sublime, que é o momento do parto, gravando mulher absolutamente tomada pela anestesia, e quando vai mexendo nos arquivos dele, computador, celular, 20 mil filmes e fotos de crianças de pedofilia, e eu não fico irritado. A sua área também é assim. Então, que tem vontade de matar uma, mas tem que tocar, né? Só me ligam com problema. É só viagem frustrada. Então, eu já acostumei. Mas sabe qual é o fundo? No ponto comum nosso? A gente gosta do que faz. Gosta. Então, se eu realiza, acho, né? a gente gosta e a gente quer ajudar. Então, se a gente quer ajudar, a gente já ficou meio macaco velho nisso, sabe? E outra coisa que deve acontecer contigo, que é frequente, aí a gente vai para a praia, eu vou para a praia, e chego lá, tem um cocô no chão, um cachorro, cavalo, lixo, eu vou estudar uma matéria. Entra no avião, estudar uma matéria. Chega no hotel, estudar uma causa. O tempo todo. E vou te falar, na praia eu levo meu saquinho e vou pegando tudo, até daquela pessoa que acabou de deixar. Para ela ver. Para ela ver. Meu marido e meus filhos morrem de vergonha, mas eu falo, vou continuar dessa forma. Ah, muito bom, muito bom. Mas vale a pena viajar, é preciso de vez em quando. Lógico, é preciso. E é preciso o quê? Você se documentar. Não adianta ver empresa séria, com credibilidade, porque é muita empresa boa, né? Problemas podem acontecer, mas são empresas que realmente atendem o consumidor, porque viajar é muito bom, muito né? Bom. Eu arranjei, a minha filha, na verdade, arrumou, a tia de um amigo dela, um agente de viagens, a Patrícia, não vou dar o nome da empresa, que aí já é demais, a propaganda é muito grande. A Patrícia, tudo que ela promete, a gente encontra quando chega lá. Olha que delícia. Aí é uma tranquilidade, não é? Gente séria. Gente séria. É igual advogado. Advogado que fala, vou ganhar a sua causa, é mentira. A gente não tem esse poder, não. A gente vai fazer o possível. Dica final da nossa prosa. A pessoa que viaja, né, junta lá um dinheiro bacana, aquela loura que está ali, ó. Eu gosto daquela loura bonitona. Ela compra o maiô mais caro, o biquíni mais caro, a bolsa Louis Vuitton mais cara e vai para a praia. Chega lá, senta no restaurante, vai pedir uma cerveja. What's the price? How much? O cara fala assim, $10. Aí vai fazer a conta na cabeça. 10 vezes 5,50. Vai sofrer. Quem converte não diverte, doutora? Tem isso, né? E agora busque empresas sérias e não fica só seduzido com aquela empresa muito barata. Porque aquela barata pode causar problema. Na internet tem valores tão... que você fica, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, agora eu vou. E será que é uma empresa séria? Pesquise, né? Hoje tem esses reclames aqui, consumidor.gov, dá para você buscar mais ou menos aí uma... Hotel 5 estrelas, a R$500 a diária em Miami, não tem não, né? Não existe não, né? Não. Uma amiga minha contratou agora, na pandemia, como que é? Japão por R$2.000. Falei, minha amiga, você não vai ter condição. Isso não existe Japão por R$2.000, né? Então você tem que ter um bom senso e buscar gente séria. Próxima vez que eu receber a doutora Luciana Teresa, eu vou contar as minhas histórias quando casado de pouco para as praias do litoral capixaba. Pneu estourando nessa rodovia. Chegava lá, aquela casa empoeirada que tinha lugar, a mulher já ficava com aquela cara, que você abria aquela porteria que costuma ter nessas casas, caíam para um lado do outro. Você, Jesus... Quando você chegava na praia, eu falei, agora eu vou relaxar. O cara te dava um tapa nas costas. Eduardo Costa, da Itatiaia!
Outra tristeza, todo lugar que a gente vai, todo mundo conhece a gente, né, doutor? É muito engraçado, né? Só em Doha, no Catar, que não. Obrigado pela visita aqui, viu? Para mim, uma satisfação. Parabéns aí pelo seu programa. Estou muito feliz. Tá, Parabéns. gostou? Que isso, um luxo! Esse é o nosso produto maior, grandes temas da sociedade que continuam no podcast, nas plataformas da Itatiaia. Luciana Ateniense, até a próxima, gente boa!